Fala pessoal, hoje eu vou dar uma dica para vocês. Vou ensinar uma fórmula que é o PROC-V e vou dar uma dica para vocês em relação aos ativos que vocês selecionam para monitorar. O que acontece? A gente tem alguns ativos que não permitem alavancagem e o momento ideal para verificar isso é justamente quando está fazendo a seleção dos ativos, né? Então roda lá os backtests e na hora que for para selecionar os ativos tem que ter essa informação para justamente não deixar um ativo que vocês querem estar monitorando e não tem alavancagem, né? Lógico que eu estou falando isso aqui principalmente para quem está operando day trade, mas o conhecimento que vai ter aqui nesse vídeo pode de alguma forma ajudar vocês em alguma outra planilha, tá bom? Então deixa eu mostrar para vocês a alavancagem que a Clear permite. Então acessando o site da clear.com.br /site/daytrade, você vai ter várias informações sobre essa modalidade e descendo a página vai ter aqui os ativos disponíveis e o quanto que pode se alavancar em cada ativo, tá? Então, ele tem uma barrinha de rolagem dentro do próprio site, né? Dentro dessa parte aqui tem uma outra barrinha de rolagem, tá? Então, pode ir consultando lá os 10 ativos, 20 ativos, 25 ativos, enfim, quantos ativos vocês querem monitorar, de um em um aqui, dando um Ctrl F, que é o localizar, e digitando. Vou digitar aqui, por exemplo, CSMG, ele vai localizar, né? Mas, por exemplo, eu vou botar aqui agora a Even. Ó, ele localizou um de um, né? Só que se eu for tentar achar ele aqui, eu vou ter que rolar. Ó, achou aqui. Então, dá um certo trabalho até localizar o ativo. Então, para facilitar um pouco, o que eu recomendo vocês fazerem? Seleciona desde ativos até o final. Aqui ele não vai permitir descer toda essa barra de rolagem aqui. Então o que vocês fazem? Seleciona aqui até uma parte, clica no Shift e vai clicando no End. Ó, tá vendo que a barrinha tá deslocando? Essa barrinha aqui, ó. Vou apertando o End e vai deslocando. Agora segurando o Shift, eu vou clicar aqui na última informação que tem aqui de 100%. Agora eu consegui selecionar todos os dados dessa tabela da Clear. Vou dar um Ctrl C para copiar e vou lá para minha planilha para colar. Eu estou aqui da planilha já com alguns dados de um backtest que eu rodei no Ibra, tá? Então esses dados que eu copiei lá da Clear, eu vou colar aqui na planilha 1. Vou colar até, posso colar aqui mesmo, vamos lá. Colei direto, vou dar um Ctrl Alt V. Texto, pronto. Vamos organizar esses dados aqui. Vou inserir uma tabela. Pronto, está organizado aqui os dados, tudo certinho. E com base no backtest que eu fiz, eu quero selecionar, vamos supor, 20 ativos ao todo. Então eu já vou pegar aqui e copiar uns 25 ativos e jogar para outra aba aqui do ladinho. Botar aqui seleção. E eu até já vou aproveitar para trazer a alavancagem que cada ativo desse permite. Porque se tiver algum ativo que tiver uma alavancagem menor do que eu quero trabalhar, das duas uma, ou não me interessa, ou eu vou ter que estar limitado àquela determinada alavancagem. Então agora vamos para a fórmula, que é para localizar justamente esses ativos aqui. Aqui eu vou inserir uma tabela também, só para deixar organizado. Minha tabela tem cabeçalhos. Vou colocar isso aqui numa cor diferente, só para diferenciar. E a fórmula vai ser a PROC-V. Esse PROC-V ele serve para procurar algum determinado valor em uma tabela e trazer um valor correspondente àquele que está sendo procurado. Ele sempre vai procurar o valor que tiver na esquerda da tabela.
a partir da seleção da tabela. Então, por exemplo, assim, ó, vamos preencher a fórmula junto. Aqui ele está pedindo para eu colocar o valor procurado. O valor procurado, eu quero procurar esse daqui, ó, pose 3. Tá? Ponto e vírgula. Qual que é a minha matriz tabela? Minha matriz tabela é toda essa tabela aqui. Eu recomendo vocês selecionarem desde a... Aqui pode ser... O correto mesmo é selecionar somente os dados, tá bom? Por quê? Porque se não pegar só os dados, ele vai entender que tu está procurando alguma coisa no cabeçalho também. E não é isso que você quer somente os dados que estão na tabela. Então, eu indo com o mouse aqui, ó, ele cria essa setinha, né? Deixa eu clicar fora de novo. Se eu clico uma vez, ele seleciona somente os dados da tabela. Se eu clico mais uma vez, ele seleciona a tabela inteira, tá bom? Então deixa somente com os dados, né? E quando você clicar para selecionar só os dados, arrasta para o lado para selecionar a tabela inteira, ok? Então aqui ele já determinou que é a tabela 1. Isso também é uma vantagem de trabalhar com tabelas. Quando eu cliquei aqui, ó, no valor procurado, em vez de ele me falar que era a célula E2, ele me deu já o nome do campo lá em cima, ó, que é a seleção. Então eu vou procurar a seleção na tabela 1, que é a matriz tabela. Esse número índice coluna, ele é justamente o número da coluna que tem a informação que eu quero coletar. Então nessa tabela aqui a gente tem 1, 2, 3 colunas. Eu quero a informação da coluna número 2, tá? Então o número índice de coluna aqui vai ser o número 2. E por último, ele dá a opção de verdadeiro ou falso. No caso, verdadeiro é 1 e falso é 0, tá? O que significa isso? No caso aqui, e geralmente vai ser 0, tá? Significa que é a correspondência exata, tá bom? É a correspondência exata que você quer. Então, o 1 é aproximado. Então, eu quero exatamente saber se tem pose 3 nessa tabela aqui. Se não tiver, né, se tiver, por exemplo, uma coisa aproximada a pose 3, eu nem quero saber, né? Então, eu vou fechar aqui a fórmula agora e vamos ver o que acontece. Pronto. Ele já me trouxe de todos esses ativos que eu estava querendo selecionar a alavancagem possível de cada um deles. Então, aqui tem a alavancagem de alguns papéis, alguns ativos, que é vezes 10. Alguns é vezes 20, aqui ó, 125. Então vamos supor que eu estou querendo trabalhar com uma alavancagem de 15 vezes, né? Esses papéis que tem 10 vezes aqui, eu já sei que eu não vou conseguir trabalhar, né? Das duas uma, ou eu vou ter que diminuir a minha alavancagem, ou eu vou ter que trocar de papel. Mas agora eu já estou ciente disso. E também, por exemplo, DMMO3 não achou, SQIA3 não achou. O que significa isso? Que pela Clear, na tabela de alavancagem deles, esses ativos não permitem alavancagem, né? Tanto que se a gente for lá no site e procurar por DMM, ó, já não localizou. Mal acabei de digitar aqui, ele já não localizou. Então realmente não tem aqui. Então pode confiar nessa informação que veio aqui, que eu copiei, que está correto. Lógico que toda vez que vocês forem monitorar, ou com uma certa frequência, né, uma vez por mês, dá uma consultada lá no site da Clear para ver se não mudou alguma coisa, né? E esse aqui é o caminho que eu acho mais fácil para fazer isso. Inclusive, depois de vocês fazerem a primeira planilha, o único trabalho que vocês vão ter vai ser de ir lá no site da Clear, copiar os dados, vir aqui, colar para atualizar. Quando vocês colarem, até deem uma observada se vai até o final lá da tabela, porque às vezes quando vocês colam, colou até aqui, vamos supor, né? Deixa eu exemplificar isso para vocês. Ó, eu vim aqui no site da Clear e vou copiar a informação quase até o final. Ó, tá bem no final aqui,
A última informação é essa. Vamos supor que passou um mês, eu vim aqui no site da Clear para verificar se os ativos que eu estou monitorando mudou alguma coisa em relação à alavancagem, ou se eles saíram de alavancagem, não tem mais alavancagem nenhuma. Então vamos supor que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ativos teve revisão aqui no site da Clear. Então essa tabela ela vai estar com 7 informações a menos. Então eu vim aqui, copiei a informação, eu vou lá para a minha tabela, vou lá em cima na primeira informação que tem, vou dar um Ctrl Alt V para colar. Depois de colar tem umas... antes de apagar essas duas linhas aqui que não me fazem... não é uma informação que eu quero, eu vou descer, deixa eu até fazer de novo aqui, ó. Vou ter que colar de novo, Ctrl Alt V, texto, ok. Vou descer para justamente ver se não aconteceu isso daqui, ó. Então essas informações aqui eu não quero, porque essas aqui são informações antigas, tá? Então essas informações aqui eu já vou até excluir, linha da tabela, e lá em cima eu posso agora eliminar também essas duas linhas, linha da tabela, e agora eu estou com a lista correta, tá? Talvez até melhor do que fazer esse último passo que eu falei, é vocês clicarem na segunda informação que tem aqui, dá um Shift, aperta na tecla End, pode soltar a tecla, é só uma vez. Inclusive, aqui embaixo, ó, ativou o modo de término, tá? Quando clica no End, de novo, ele desabilita. Então, quando eu clico uma vez, ele habilita esse modo término. E eu vou escolher para qual dos lados que eu quero o modo término. Se é para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Então, com a seta, segurando o Shift ainda, né? Com a seta do teclado, eu vou clicar para baixo, ele vai selecionar tudo que tem dentro dessa minha tabela que ainda tem algum dado, né? Selecionando isso aqui, eu posso clicar com o botão direito, excluir as linhas da tabela, e agora eu posso simplesmente clicar aqui, dar um Ctrl Alt V, colar o texto, e eu fico despreocupado com os dados lá embaixo, porque justamente eu já eliminei todos os dados que tinha na minha lista anteriormente, ok? Então é isso, eu acredito que isso vai ajudar vocês em agilizar esse passo a passo de verificar os ativos que têm alavancagem. Se por um acaso vocês querem também trazer a informação de garantia exigida, vocês podem usar praticamente a mesma fórmula, tá? Vou até fazer aqui, ó, vou botar aqui, garantia. Então o que eu fiz agora? Eu vim aqui nessa célula, copiei a fórmula, dei um Ctrl C, eu vou colar ela aqui, só que em vez de trazer a informação da coluna 2, eu quero que traga a informação da coluna 3. Então é só isso que eu vou fazer aqui, ó, coluna 3. E agora ele já me trouxe o percentual que está aqui. Aqui está formatado corretamente com o percentual, e é só eu fazer isso aqui também. Então eu seleciono os dados, dou um Ctrl 1, vou aqui em porcentagem, 2 casas decimais, ok. E agora está formatado também. Vamos até confirmar isso daqui. Pose 3, deixa eu pesquisar aqui, Ctrl L, pose 3. Está aqui embaixo, 10%, 10%. Então a informação que está aqui está ok também. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí. Comenta também se tiver qualquer dúvida. Compartilhe esse vídeo com seus colegas, seus amigos traders, que essa é uma informação que eles podem aproveitar também. Valeu, abraço, até mais!